Olá pessoal, quem fala é Felipe Laison. Vou fazer um vídeo para explicar uma atividade sobre divisores de um número natural e a relação dos divisores e os retângulos, tá? Antes de explicar a atividade, eu só vou retomar aqui o que são os divisores, utilizando o número natural aí 16, tá bom? Então a gente tem aqui o número natural 16, eu estou representando aqui o número natural 16 por D. Esse D aqui representa os divisores, né? E quando eu falo de número natural, o número natural que eu estou trabalhando é o 16. Então eu coloco D maiúsculo entre parênteses 16. Fecho parênteses igual, e aí vou abrir uma chave. Dentro dessa chave eu vou colocar todos os divisores de 16. Então para começar, a primeira característica aqui dos divisores é que todo número natural vai admitir no mínimo 2 divisores. O primeiro deles sempre vai ser o número 1 para todos os números naturais e o último vai ser o próprio número. Então, se eu estou falando dos divisores de 16, ele vai começar com o número 1 e vai terminar com o próprio número 16. Tá? E esses três pontinhos representam os demais divisores de 16. Tá bom? Então, quem são os divisores de 16? O que eu tenho que pensar? Entre 1 e o 16 existem vários números. Tá? Existe o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, até chegar no 16. O que a gente tem que pensar? O 16, a gente consegue dividir para quais números que estão aqui dentro entre 1 e o 16. Então, vou começar pelo 2. Ó. O 16 eu consigo dividir por 2? Então, 16 dividido por 2 é 8, né? Ó. E 8 vezes 2 é 16. 16 para chegar no 16, o resto é 0. Então, aqui eu posso falar que o 2 é divisor de 16, porque quando eu pego o 16 e divido por 2... o resto da divisão é 0. Então, a divisão ela é exata. Tá? Então, toda vez que eu tenho uma divisão exata, a gente pode afirmar que o 2 aqui, o número natural 2, o número natural 8 aqui, são divisores de 16. Tá bom? Então, 16 dividido por 2 é 8. Então, o 2 e o 8 são divisores de 16, porque o resto da divisão é 0. A divisão é exata. Tá? Então, olha só, outro exemplo aqui, ó, 16 dividido por 3. Então, o próximo número depois do 2 é o 3. 16 dividido por 3 vai dar 5. E 5 vezes 3 é 15. 16 menos 15, eu tenho o resto igual a 1. Então, essa divisão não é exata. Então, isso significa que o 3 e o 5 não são divisores de 16. Tá bom? Então, qual que é a forma mais correta da gente encontrar os divisores de 16. Depois que a gente já entendeu quem são os divisores, a gente escreve assim, ó, divisores do número 16 igual. Vou abrir chave e vou colocar o primeiro aqui, vai ser 1. Porque, olha só, 16 dividido por 1 é o próprio 16. Tá bom? 16 vezes 1, 16. E 16 menos 16 é 0. Então, o número 1, então eu deixo um espacinho aqui para colocar o 16. Ó. O número 1 e o 16 são divisores de 16. E entre 1 e o 16 existem outros divisores, tá? Como é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui ó, o 16 e eu vou fazer a decomposição do 16. Vou passar uma linha e aqui do lado direito dessa linha eu vou colocar os números primos. Começando pelo 2. Então, eu vou colocar assim, ó, o 16 eu consigo dividir por 2? Consigo, porque o 16 é par. Tá? Então, todo número par eu consigo dividir por 2. Então, ó, 16 dividido por 2 é 8. O resultado eu vou colocar aqui do lado do 16. Tá? E eu vou continuar essa divisão até o 16 aqui chegar no número 1. Então, eu vou diminuindo o 16 até chegar no número 1. Tá? Eu estou decompondo ele. Então, depois que o 16 dividiu por 2, o resultado ficou 8, eu venho aqui e pergunto, ó, o 8 eu consigo dividir para 2? Se eu consigo, eu coloco o 2 aqui do lado do 8 e eu continuo a divisão. Se não desse, por exemplo, se aqui fosse 3, então 3 não dá para dividir para 2. Então eu tenho que mudar para o próximo número primo. Então é só colocar aqui ó, os números primos. A gente tem o 2, o 3, o 5, o 7. E aí você precisa lembrar dos números primos, tá bom? Então, o próximo aqui, ó, 8 dividido para 2 é 4. 4 eu consigo dividir para 2? Se a resposta é sim, eu coloco o 2 do lado do 4 e continuo dividindo. Ó. 4 dividido para 2 é 2. O 2 aqui dá para dividir para 2? Sim, coloco o 2 do lado do 2 e divido. 2 dividido por 2, chegou no 1. Quando chegou no 1, vou passar um tracinho aqui. Ó. O
que vai acontecer? Desse lado onde estão os números primos, notem que todos são 2. Tá? Então, o primeiro número que aparece aqui, ele vai ser divisor de 16. Então, vou colocar aqui, ó. 1 é divisor de 16, o próximo na ordem crescente é o número 2. Tá? E o 16 dividido por 2 é 8. Eu gosto de fazer dessa forma. Coloco o 8 aqui também, ó. Então, vou colocar um número no início e um número no fim. Porque, ó, 16 dividido por 2 é 8. Tá? E aí, o próximo número, o que vai ser o próximo número? Eu venho aqui nos números primos, nessa tabelinha, e vou juntar 2 aqui, ó. Vou multiplicar 2 vezes 2, 4. Então, o 4, ele é divisor de 16 também. Tá? Então, vou colocar aqui do lado do 2, ó, o 4. E 16 dividido por 4 é o próprio 4. Tá bom? Nesse caso aqui, do 16, nós só temos esses divisores. Caso fosse um outro número, o que eu ia fazer? Eu ia juntando de 2 em 2 aqui, ó. E depois eu tinha que ir juntando de 3 em 3. Quando eu falo juntando, a gente tem que ir multiplicando. Então, por exemplo, vou fazer aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Tá? E o 8 aparece aqui, ó, na parte dos divisores também, ó. Certo? Então, esses são alguns dos divisores. Beleza? Para essa atividade, a gente não precisa aprofundar muito na parte de decomposição, que é essa parte que eu coloquei aqui à direita. O que eu preciso guardar? Eu preciso guardar esses números aqui, ó. O que a gente fez em sala de aula? A gente pega o primeiro número junto com o último. O primeiro número junto com o último vai formar um retângulo de uma linha e 16 colunas. Se eu pegar o segundo com o penúltimo, 2 e 8, ó, 2 vezes 8 é 16. Então, isso daqui vai formar um retângulo de 2 linhas e 8 colunas. E o 4 está sozinho, ó. O 4 vai formar um retângulo 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16. Na verdade, vai formar um quadrado, que é um tipo de retângulo também. Tá? Vou mostrar na prática como é que vai ficar aqui, ó. Então, olha aqui os divisores. Ó. Então, por exemplo, o primeiro divisor que eu tenho. Vou colocar aqui, ó, divisores de 16. O primeiro aqui é 1. Tá? 1 vezes 16, ó. Tá aqui, ó. 1 vezes 16, notem que eu tenho 16 quadradinhos aqui, ó, para formar esse retângulo. Tá? Agora, o próximo divisor de 16 é o 2. Tá? Então, para formar um retângulo, onde um dos lados do retângulo é 2, eu tenho que fazer 2 vezes 8. Então, se eu multiplicar 2 vezes 8, eu tenho 16, ó. Tenho 16 quadrados aqui. Na verdade, eu tenho 2 linhas com 8 quadrados cada linha. Tá bom? Então, 2 aqui e o 8. E o terceiro retângulo eu vou ter aqui, ó, o 4 linhas com 4 quadrados. 4 vezes 4 é 16. Então, todos esses retângulos, eles representam, ó, os lados que a gente utilizou nos retângulos, eles são divisores do número natural 16. Tá? Vou fazer mais um exemplo aqui para ficar claro, ó, na parte da decomposição. Então, ó, divisores de 12. Divisores de 12, vou colocar aqui, ó, divisores de 12 é igual. Então, começa sempre com 1 e termina com 12. Certinho? Aí, vou colocar o 12 aqui do lado e vou fazer uma linha. Esse daqui é o processo de decomposição em fatores primos. Aí, vou perguntar, esse 12, ele é par? Se ele é par, dá para dividir por 2, tá? Então, 2 é o primeiro número primo. E ele é o único número que é primo e é par. Então, vou fazer 12 dividido por 2, vai ser 6. Tá? Aí, pergunto, 6 eu consigo dividir por 2? Consegue. Então, vou fazer a divisão aqui, ó. 6 dividido por 2. O resultado da divisão eu coloco debaixo do 6, que vai dar 3. O 3 não dá para dividir por 2. Então, vem aqui nos números primos e observe qual que é o próximo número primo, que é o próprio 3. Então, ó, o 3 dá para dividir por 3. Tá? Quando fica igual aqui, ó, 3 dividido por 3, o resultado vai ser 1. E aí eu vou encerrar a conta, tá bom? Então, quem são os divisores de 12? Então, aqui é o próprio 12. Tá aqui, ó, 12. Começa com 1, ó, 1 tá aqui. O próximo divisor de 12, vou até mudar a cor da cantinha aqui, ó, preto. Vai ser o 2, tá bom? Ó, 2, vou colocar aqui 1, 2. E o 12, quando eu dividir por 2, deu 6, certinho? Então, o 6 também é um divisor de 12. E notem que esse 6 aqui eu poderia ter obtido através da multiplicação 2 vezes 3, que 2 vezes 3 é 6, certinho?
O próximo divisor de 12 vai ser aqui, ó, 3. Vou colocar o 3 do lado do 2 e fica assim, ó, 12 dividido por 3 é 4. Então aqui o 4 também é divisor. Só que notem aqui que na minha decomposição não aparece o número 4. Tá? Ele não aparece, mas se eu pegar aqui o 2 e multiplicar com 2, olha, eu vou ter o número 4. Tá? Então os números que não aparecem, eu tenho que pegar os números primos aqui e tenho que ir multiplicando 2 em 2 e depois de 3 em 3. Se tiver vários números primos aqui, várias linhas, eu tenho que multiplicar de 2 em 2, de 3 em 3 para aparecer todos os divisores. Depois que eu fiz essa decomposição, que eu encontrei todos os divisores, o que eu vou fazer? Vou ligar aqui o primeiro com o último, 1 vezes 12. Pegar o segundo com o penúltimo, 2 vezes 6, que também é 12. E depois o terceiro com o antepenúltimo e assim por diante até chegar no meio, tá? 3 vezes 3 vezes 4, que também é 12. Cada uma dessas linhas aqui vai virar um retângulo, ó. Um retângulo com uma linha de 12 quadradinhos, 2 linhas com 6 quadradinhos e 3 linhas com 4 quadradinhos. E aí ele vai ficar assim, ó. Ficou por cima aqui, ó. Não tem problema, vou apagar. Aqui, ó. Tá bom? Então esse daqui é um retângulo, ó, que tem uma linha com... Daí no caso o quadradinho ficou um pouco distorcido, né? Ficou uma linha com 12 retângulos pequenos. Aqui eu tenho duas linhas, ó, cada linha tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então 2 vezes 6 é 12. E automaticamente a gente já também está trabalhando o cálculo de área de retângulo, né? E aqui por último, ó, eu tenho 3 linhas, cada linha tem 4 retângulos, ó, 3 vezes 4 também é 12. Então essas são as representações dos divisores de 12 utilizando retângulos, tá bom? E por fim, eu posso ter aqui um exercício onde eu dou o divisor e a gente tem que desenhar os retângulos e pode aparecer um exercício que a gente tem um retângulo aqui, ó. Então note que esse exercício eu tenho um retângulo. Então primeira coisa, eu tenho que saber quantos quadradinhos tem aqui, né? Então, sugestão, em vez de contar um por um, a gente vai contar quantas linhas tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4 linhas. Depois eu vou contar quantas colunas tem aqui embaixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui deu 6. Se eu multiplicar um pelo outro, vai ficar assim, ó, 4 vezes 6 é 24. Então, para esse exercício, a gente está trabalhando com os divisores de 24. Quem são os divisores de 24? Vou colocar aqui, ó, começa com 1 e termina com 24. Então, eu posso pegar esses quadradinhos e posso desmontar esse retângulo e posso fazer outros retângulos com outros formatos. Quais seriam os formatos? Vou fazer assim, ó, 24... Vou passar a linha e eu vou colocar aqui, ó, 2. Quanto que é 24 dividido por 2? Ah, por que eu coloquei o 2 aqui? Porque o 24 é par. Tá? Então, 24 dá para dividir por 2. Do lado do 1, vou colocar o 2 aqui também. E quanto que é 24 dividido por 2? 12. Coloco o 12 debaixo do 24. E esse 12 que eu encontrei, eu coloco aqui em cima também, ó. Aí vou pro próximo, ó. 12 é par? É par, né? Então dá para dividir por 2. Quanto que é 12 dividido por 2? 6. Tá bom? Então, ó, 12 dividido por 2, 6. E aqui do lado do 6 eu continuo dividindo até o 6 virar 1, tá? O 6 é par, então dá para dividir por 2. 6 dividido por 2 é 3, ó. E o 3 não dá para dividir por 2, dá para dividir por 3 só, que é o próximo número primo. Então, 3 dividido por 3 é 1. Chegou no 1, para. E aí eu vou olhar para os divisores lá de 24. Então, ó, 1 é divisor, 2 é divisor, na ordem crescente. Ó, o próximo aqui, ó, é o 3. E eu faço, ó, 24 dividido por 3. Quanto que é 24 dividido por 3? É 8. Vou colocar o 8 aqui, ó, do lado do 12. E onde que aparece o 8 aqui nos números primos, né? Nessa coluna aqui. O 8 está aqui, ó. 2 vezes 2 é 4. Tá? Então, o 4 tem que aparecer lá na lista dos divisores. E o 8 aparece aqui, ó. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Certinho? Então, o 8 aparece aqui, ó. Então, eu tenho como divisor o 4 e também o 8 aqui, ó, que eu já coloquei na lista. Eu faço, ó, quanto que é 24 dividido por 4? 24 dividido por 4, 6. O 6 está aqui, ó. Ou a gente poderia fazer aqui, ó, 2 vezes 3, que é 6. Se eu juntar aqui, ó, vou mudar a cor de novo, ó. Se eu juntar aqui
2 vezes 2 é 4. 4 já está em cima. 4 vezes 3 é 12. 12 também é divisor, só que o 12 já aparece aqui. Tá? Então, todos esses elementos aqui são divisores de 24. Quais outros retângulos eu conseguiria fazer? Ó, pego o primeiro com o último. 1 vezes 24, 24. Eu conseguiria fazer um retângulo com uma linha de 24 quadradinhos. Ou eu poderia fazer um retângulo, ó, com duas linhas de 12 quadradinhos. Daí ficaria assim, ó. Cada linha tem 12 quadradinhos. Ou poderia fazer um retângulo de 3 e 8. Então vai ficar aqui, ó, 3 linhas. Cada linha teria 8 quadradinhos, tá? Então finge que tem 8 quadradinhos aqui. Então aqui tem 1, aqui tem 2, ó, 1 por 24, 2 por 12, 3 por 8 e por fim, ó, o 4 com 6, que é o retângulo que está aqui do lado. Certinho? Então é essa atividade que a gente tem que fazer lá na nossa lista de atividades. Beleza? Então, espero que tenha ficado claro aí. Até o próximo vídeo. Valeu!